Era uma vez um homem que vivia na beira de um rio que sempre inundava durante as épocas de chuva. Sabendo disso todos os anos, ele construía uma represa para tentar proteger sua casa e para se proteger das enchentes. Cada ano ele se esforçava mais para construir uma represa maior e mais forte, pensando que estaria melhor protegido da enchente. No entanto, um ano a enchente foi muito forte e a represa se rompeu, causando até mais danos do que se ele nunca tivesse construído nada. Olhando para sua casa e propriedade destruídas, esse homem percebeu que sua tentativa de controlar a natureza o tornou mais vulnerável às suas forças imprevisíveis e incontroláveis. O homem da história acreditava que ao construir uma represa, ele poderia controlar as forças da natureza e proteger sua casa. No entanto, sua tentativa de controlar a natureza, na verdade, o deixou mais vulnerável porque ele ficou excessivamente dependente da represa e negligenciou outras estratégias para lidar com a enchente, como, por exemplo, criar um sistema de drenagem ou colocar sacos de areia. Além disso, ele não estava preparado para o desastre que aconteceria se a represa se rompesse. Dessa forma, seu desejo por controle o tornou menos preparado para as forças imprevisíveis e incontroláveis da natureza. Percebemos que é inútil tentar controlar o incontrolável, pois nunca sabemos o que está por vir. Não importa o quão bem achamos que nos protegemos contra futuras adversidades, o destino sempre pode nos surpreender de maneiras inesperadas. Além disso, ao tentar controlar demais, podemos nos tornar menos resilientes às vontades do destino. O paradoxo do controle nos mostra que quanto mais tentamos controlar circunstâncias externas, menos controle temos, pois existem coisas que não podemos controlar. E como consequência das nossas tentativas de impor controle sobre uma situação, ela pode se tornar ainda pior. Por mais ilógico e vago que isso possa parecer, o paradoxo do controle destaca as limitações do controle humano e nos lembra que muitas, se não a maioria, de nossas tentativas de controlar o universo são fúteis e podem até ser prejudiciais. Neste vídeo vamos explorar o paradoxo do controle. Em uma demonstração de arrogância e ilusão, o rei Canuto da Inglaterra ordenou que a maré parasse e não molhasse seus pés e roupas. Mas, como se poderia esperar, a maré continuou seu curso natural, ignorando as tentativas fúteis do rei de controlá-la. O rei Canuto foi forçado a confrontar a realidade de que existem forças no mundo além de seu controle, e que até mesmo os indivíduos mais poderosos têm limites para seu poder. Em grande parte, o poder que achamos que temos é nada mais do que uma ilusão. Muitas pessoas tendem a ser exageradamente controladoras e acreditam que podem impor sua vontade ao mundo. Podemos acreditar que controlamos as pessoas, mas mais cedo ou mais tarde seremos confrontados com o fato de que não controlamos, já que cada um faz o que quiser, independentemente de quanto tentemos direcioná-los. Da mesma forma, podemos pensar que controlamos nossos corpos, mas nossas experiências de vida nos mostram que nossos corpos se desenvolvem e mudam sem que tenhamos muita escolha. Envelhecemos, adoecemos, morremos de velhice, e mesmo que possamos influenciar esses fatores por meio de nosso estilo de vida, não temos controle sobre eles. Nenhuma cirurgia plástica, comida saudável ou remédio pode impedir que nossos corpos mudem e se deteriorem. A história do rei Canuto serve como um conto de advertência contra a tentação do controle absoluto e a necessidade de humildade e respeito pela ordem natural do mundo. É um lembrete das limitações do controle humano sobre circunstâncias externas. Ao falar sobre as limitações do controle, não podemos ignorar uma das declarações mais profundas sobre o assunto, feita por Epicteto como escrito no Enquirídio. Algumas coisas estão dentro do nosso poder, enquanto outras não estão. Estão dentro do nosso controle: a opinião, a motivação, o desejo, a aversão e, em resumo, tudo o que fazemos. Não estão sob nosso controle: o nosso corpo, nossa propriedade, reputação, cargo e, em resumo, tudo o que não podemos fazer,
Embora a visão de Epicteto seja ousada e o filósofo estoico possa ser acusado de pensar de uma maneira muito preto no branco, ela é a base de como os estoicos abordam o mundo ao seu redor. Os estoicos, como Epicteto, mantinham uma distinção clara entre o que podemos e não podemos controlar. Ao focar nos aspectos da vida que estão ao nosso alcance, como nossas opiniões e ações, podemos desenvolver uma resiliência interna, nos tornando menos vulneráveis às vontades do destino e às forças incontroláveis da natureza. Se Epicteto tivesse testemunhado a tentativa do rei Canuto de controlar uma força externa tão poderosa como o mar, provavelmente o teria chamado de tolo. Suponhamos que o rei também tentasse controlar o vento, as pessoas ou o envelhecimento de seu corpo. Ele descobriria que o vento é completamente arisco, a maioria das pessoas são obstinadas e desobedientes, e seu corpo vive uma vida própria. Portanto, quanto mais ele tentasse controlar o universo, mais o universo mostraria a ele quão pouco controle ele realmente tem. A história do rei Canuto e os ensinamentos de Epicteto nos lembram da importância de reconhecer os limites de nosso controle. Ao focar no que podemos controlar e aceitar as incertezas e os aspectos incontroláveis da vida, podemos encontrar uma forma mais equilibrada, resiliente e gratificante de se viver. Há muitos séculos, havia um fazendeiro taoísta cujo cavalo fugiu e por isso, seus vizinhos tentaram consolar o fazendeiro. Mas como a sua sabedoria taoísta em mente, o fazendeiro respondeu dizendo: "Quem sabe o que é bom ou ruim?" No dia seguinte, o cavalo retornou trazendo consigo uma égua selvagem. Então os vizinhos parabenizaram o fazendeiro, que respondeu com as mesmas palavras: "Quem sabe o que é bom ou ruim?" Mais tarde, o filho do fazendeiro tentou montar a égua selvagem, mas caiu, quebrando a perna. Então os vizinhos vieram consolá-lo novamente. Novamente, o fazendeiro respondeu: "Quem sabe o que é bom ou ruim?" Então, o exército veio à vila para recrutar jovens para a guerra, mas eles pularam o filho do fazendeiro por causa de sua perna quebrada. Feliz e aliviado, os vizinhos parabenizaram o velho fazendeiro. Mas sua resposta permaneceu a mesma: "Quem sabe o que é bom ou ruim?" A história ilustra o paradoxo do controle, pois muitas vezes tentamos controlar os resultados em nossas vidas, pensando que sabemos o que é bom ou ruim para nós. Nossas tentativas de controlar o curso dos eventos muitas vezes são fúteis, pois os resultados que percebemos como negativos ou positivos podem se revelar o oposto ao longo do tempo. A história nos incentiva a adotar uma atitude mais humilde e receptiva em relação à imprevisibilidade da vida e à interdependência dos eventos que ocorrem. Ela também nos mostra que tentar controlar os resultados é muitas vezes inútil. Outro exemplo. Suponhamos que alguém tenha um medo extremo de perder o emprego. Mas após anos se preocupando com isso, ela é demitida. Depois do luto inicial, ela decide encarar sua demissão como uma oportunidade de perseguir o que sempre quis: sua própria cafeteria. Para sua surpresa, e com alguma ajuda do destino, seu empreendimento se torna um grande sucesso. Agora, ela não apenas percebeu que ser demitida foi uma bênção disfarçada, mas também que todos aqueles anos de preocupação, lágrimas e noites sem dormir foram bastante inúteis. Além disso, se ela tivesse conseguido exercer influência suficiente para manter seu emprego, então ela teria prolongado a tortura de tentar desesperadamente mantê-lo, pois a imprevisibilidade da fortuna ainda não teria se revelado a ela. Assim, o que achamos ser bom pode ser ruim, e o que acreditamos ser ruim pode ser bom. Não há como saber antecipadamente, já que a vida só pode ser compreendida olhando para trás. Essa ideia pode parecer assustadora. Será que algum dia tomaremos a decisão certa? Talvez sim, talvez não. Mas o lado positivo de estar ciente da imprevisibilidade do universo é que isso pode diminuir nosso controle sobre as circunstâncias externas. Então, qual é o paradoxo do controle? Como ele funciona? E o que podemos fazer a respeito? O paradoxo do controle se resume à noção de que, quando tentamos controlar o incontrolável,
Basicamente entregamos nosso comportamento e felicidade a algo não confiável e fora de controle. Deixamos essa coisa influenciar nosso estado mental, porque nosso desejo por controle muitas vezes leva à ansiedade, ao estresse e à frustração. E pode nos fazer sentir impotentes quando não conseguimos controlar o resultado. Em outras palavras, nosso desejo por controle pode se tornar uma infinita fonte de sofrimento. Quando tentamos controlar algo, nos apegamos a isso. Queremos empurrá-lo em uma determinada direção. Se a situação sai como queremos, ficamos felizes. Mas se não, ficamos frustrados e tristes. Perceba que o que tentamos controlar agora está nos controlando, pois fixamos nosso estado mental a ela. De acordo com Epicteto, quando tentamos controlar o incontrolável, que é quase qualquer coisa externa, teremos uma vida muito sofrida. Estaremos sempre frustrados com as ações de outras pessoas. Estaremos cheios de ansiedade sobre o que acontecerá e o que não acontecerá, e seremos atingidos por tristeza e raiva repetidamente. No entanto, muitas pessoas ainda têm um forte desejo por controle. Como se, sem ele, se sentissem inseguras ou talvez nuas diante do destino. Assim, suas tentativas de controlar o mundo ao seu redor criam uma ilusão que se desfaz facilmente. Alan Watts uma vez afirmou: o desejo por segurança e a sensação de insegurança são a mesma coisa. Prender a respiração é perder a respiração. Portanto, seria correto dizer que nosso desejo por controle venha da insegurança? E nesse caso, o que causa a insegurança? Será porque a ideia de não controlar praticamente todos os aspectos do mundo externo é muito assustadora para nós? E se for esse o caso, o que podemos fazer a respeito? Nosso desejo por controle parece realmente derivar de um sentimento profundo de insegurança. Temos medo do desconhecido, dos aspectos imprevisíveis e incontroláveis da vida. Como resultado, tentamos exercer controle sobre o mundo externo, agarrando-nos à ilusão de que de alguma forma podemos nos proteger do caos e da incerteza que a vida traz. Mas ao fazer isso, muitas vezes ignoramos o fato de que a verdadeira segurança e paz de espírito não podem ser encontradas no controle do mundo externo, mas sim em cultivar uma resiliência interna e aceitar a natureza incontrolável da vida. Como o escritor e filósofo americano Ralph Waldo Emerson disse uma vez: nada pode trazer paz, exceto você mesmo. Abraçar a realidade da imprevisibilidade da vida, em vez de tentar controlá-la, pode nos ajudar a construir uma mentalidade mais resiliente. Quando aceitamos que existem aspectos da vida que não podemos controlar, podemos nos concentrar no que podemos controlar, como nossos pensamentos, emoções e ações. Como o filósofo estoico romano Sêneca afirmou: sofremos mais frequentemente na imaginação do que na realidade. Portanto, ao reconhecer e abandonar nossa necessidade ilusória de controle, podemos nos libertar de sofrimentos e ansiedades desnecessários. Aprender a abraçar o desconhecido pode nos gerar a segurança e a paz de espírito que tentamos impor por meio de nossas tentativas de controle. Em vez de obcecar sobre o que não podemos controlar, podemos nos concentrar em cultivar a resiliência interna e a adaptabilidade. Isso exige que desenvolvamos uma mentalidade que valorize a imprevisibilidade, a abertura e a disposição de mudar de curso quando necessário. Como o famoso psiquiatra e psicanalista suíço Carl Jung disse: não sou o que me aconteceu, sou o que escolho me tornar. Ao aceitar a natureza imprevisível da vida, podemos aprender a deixar de lado nossa necessidade de controle e, em vez disso, nos concentrar em nossa força interna e coragem necessária para enfrentar o destino. E como Sêneca disse, nossa falta de confiança não é o resultado da dificuldade. A dificuldade vem de nossa falta de confiança. Obrigado por assistir.